Bom dia, galerinha do terceiro ano, né? Gostaria de explicar um pouquinho hoje por meio de um vídeo, né? Como é que vai ser a nossa aula. Mas antes disso, antes de eu explicar direitinho aqui como é que vai ser nossa aula hoje, eu gostaria de falar algumas coisas, né, com vocês. Eu sei que esse momento está sendo um momento muito difícil, não só para vocês, né, como alunos, mas para mim como professora e acredito que para todos os professores também. É um momento em que a gente às vezes fica angustiada, né? Porque assim, eu pelo menos eu fico muito angustiada. Será que meus alunos estão aprendendo? Será que realmente está dando para compreender direitinho o conteúdo? Eu sei que é complicado vocês acompanharem talvez as aulas durante o dia, né? Porque assim, uma coisa é você estar na sala de aula, estar ali perguntando, né? Questionando, tirando as dúvidas. E outra coisa totalmente diferente é você estar distante. Mas assim, o que me deixa mais angustiada é porque às vezes eu fico pensando, será que realmente eles estão aprendendo? Realmente estão compreendendo o conteúdo ou estão só fazendo? Porque assim, a gente percebe que alguns alunos estão fazendo direitinho as atividades, né? Na hora que a gente passa, manda a atividade pra gente. Mas assim, será que esses alunos que estão só enviando atividades, será que realmente estão tendo assim a preocupação em estudar o conteúdo, estão tendo a preocupação de realmente tirar a dúvida sobre aquele conteúdo? Porque às vezes pode, vou fazer a atividade, né? Tudo bem. Depois que eu terminar a atividade, eu enviei, pronto, tá tudo feito. Mas e aí, cadê o conhecimento, né? Será que realmente estão aprendendo? Então isso me deixa angustiada. Então, assim, eu sinto falta de, às vezes, alunos me questionando, me mandando dúvidas, porque a gente está no nosso horário de serviço, né? Até aquele momento da minha aula, a gente está aqui para ajudar, né? Para realmente tirar as dúvidas. Então, a gente abre espaço para isso. Vocês podem perguntar para a gente, que a gente vai tirar com todo prazer. Eu acho bom quando alguém pergunta alguma coisa, né, sobre o conteúdo. Mas ficar sem perguntar e ficar com a dúvida para sempre não vai adiantar de nada. Né? O que você vai aprender? E aí, quando tudo isso passar... Porque, assim, é um momento em que a gente está vivendo que eu não sei quando é que... Ninguém sabe ainda, né? Quando realmente vai passar, se vai passar logo, logo, se vai demorar um pouco mais, né? A gente tem um prazo para voltar, mas ninguém sabe, né? Isso pode prolongar ainda mais. E assim, gente, ó... no final, depois, né, eu vou mostrar, colocar uma lista no grupo de vocês, de alunos que ainda não entregaram nenhum trabalho, né? Que era para nós. Que principalmente eu frisei mais a questão do mapa mental e a avaliação, que foi uma avaliação online, né? Então, assim, ainda tem muitos alunos que não fizeram. Então, quem não fez, vamos tentar fazer logo pra gente, né, organizar bem direitinho as coisas. No mais, gente, eu gostaria de dizer que tô com muita saudade de vocês, muita mesmo, assim, não somente de turma X, né? Dessa correria do dia a dia. Tô sentindo muita falta, acredito que vocês também. Sinto falta até da correria de vocês, né? Pra ver quem chegava primeiro na fila da merenda, pra ver quem saia primeiro pra ir embora. Assim, gente, aquela correria do dia a dia, aquela conversas paralelas na sala de aula. Não tem dinheiro no mundo que pague tudo aquilo ali, assim. Como eu sinto falta, né? Eu acredito que vocês também sintam muita falta disso. Mas espero que logo, logo isso vá passar, né? A gente vai estar todo mundo junto novamente. Eu espero que cada um reflita sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Tanto nós, professores, como vocês também valorizem mais a educação. Eu acho que esse momento ainda mais que a gente vai ter que fazer isso, né? É um momento em que a gente percebe como faz falta aquela convivência, né? Não é somente em questão do aprendizado em si, não somente em questão do conhecimento em si, mas até mesmo aquela convivência, né? Aquela socialização entre os alunos, entre professores, entre gestão, entre todo mundo. Assim, a gente acaba sentindo muita falta disso. Eu acredito que quando tudo isso acabar, vai ser totalmente diferente. Eu acho que todo mundo vai estar valorizando bem mais, né? Eu acredito nisso, não sei. Então, assim, gente, né? Reflitam sobre essas questões, pensem, vocês estão estudando para vocês mesmo, não é para mim. Então, a gente só quer fazer o bem para vocês. Tudo que a gente pode fazer, a gente está tentando fazer. É um trabalho muito complicado, um trabalho muito árduo, né? Assim, eu também estou sentindo um peso muito grande. A gente está trabalhando bem mais do que antes. Alguns podem até achar, a gente percebe que alguns talvez achem que não. Mas eu estou respondendo alunos até durante a noite, tarde da noite, né? E durante qualquer dia, não tem final de semana, não tem horário, não tem nada. E assim, eu sei que é complicado. Mas assim, a gente está fazendo de um tudo para poder ajudar e estar ali presente sempre, tá certo? Então assim, na nossa aula de hoje, gente, nós vamos iniciar fazendo a correção da avaliação de vocês. Eu vou estar colocando no vídeo a imagem, né, um print das questões, e a gente vai discutindo sobre cada uma delas.
E aí, então, a gente finaliza hoje essa questão dos conflitos, né, regionais e dos conceitos que a gente viu no primeiro período. E vai dar início, vai introduzir pelo menos um conteúdozinho novo, que é a questão dos blocos econômicos, tá certo? Então, assim, eu vou primeiro fazer a correção da avaliação e logo depois vou iniciar um pouco falando sobre a questão dos blocos econômicos, né, o que são e qual a importância deles, tá certo? Na primeira questão tinha um texto, né, onde falava a situação de Gaza. E aí, assim, falava um pouquinho sobre a situação nesse local, né, na faixa de Gaza. E aí perguntava assim, questionava, que região do Oriente Médio é enfatizada no texto? No caso, né, o próprio título aí fala que é a questão da faixa de Gaza, né? E o que é essa faixa de Gaza? Faixa de Gaza é um território, gente, que fica localizado na Palestina, território palestino. Vocês lembram a questão do conflito árabe-israelense, o conflito que aconteceu, né, nas terras da Palestina, chamada Antiga Palestina, no caso, que é um conflito que até hoje ainda não foi resolvido, né? Palestina em si, né, era um território que muitos anos atrás era ocupado pelos judeus. Só que com o passar do tempo, os judeus eles foram expulsos, né, dessas terras e tudo mais. E aí, os árabes, então, começaram a ocupar. E aí, com o passar do tempo, ocorreu um movimento conhecido como sionismo, que era um movimento que tinha como objetivo, né, a volta dos judeus, que eles estavam dispersos pelo mundo, né? E aí eles resolveram voltar. E para eles, para os judeus, aquela terra da Palestina era para ser deles, porque no caso, então, eles disseram que era a terra prometida, que era uma terra que já estavam lá há muito tempo. Só que aí, como os árabes já estavam lá, né, já tinham, né, todo ocupado aquelas terras e tudo mais, começou todo o conflito, certo? Então, é um conflito que, aí com o passar do tempo, né, as terras da Palestina, né, foram sendo divididas, né, a parte, né, ficou criado o Estado de Israel, conhecido, chamado, né, e outra parte lá, território pertencente aos judeus, os palestinos, conhecidos assim, né, devido a essa terra da Palestina. E então, assim, né, com o passar do tempo, foi havendo essas divisões pela ONU, mesmo assim Israel não ficava satisfeito com essa divisão, e aí começava a haver intifadas, né, que era conhecida como guerras de pedras, tá bom, que aconteciam entre eles, e aí um dos locais onde há muita tensão, há muitos conflitos entre os dois, é a questão da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um local onde realmente, né, frequentemente a gente vê falando nos jornais e tudo mais, situações de conflito mesmo, certo? De mortes, né? De questão. Então, nessa questão aí, vocês iriam colocar isso. A faixa de Gaza, né? Que é um território palestino, tá certo? Então, essa seria a resposta. Quem colocou a questão de faixa de Gaza em território palestino, né? Ou somente a questão da Palestina, tá bom? Tá, estaria correto, certo? Então, assim, quem ainda, né, ficou com dúvida nesse assunto sobre a guerra árabe-israelense, leia muito sobre isso. É um dos assuntos que mais caem, certo, em avaliações. Na segunda questão, pergunta assim, ainda em referência, né, ao texto. Quais foram as consequências do conflito na faixa de Gaza entre 2008 e 2009? Como vocês puderam ler, né, no texto aí que falava a questão, a principal consequência disso foram as milhares de mortes, né, que tiveram, milhares de feridos, né? Entre eles crianças, muitas crianças, gente, porque assim, o que a gente vê frequentemente, né? É um local onde acontece tantos conflitos assim e eles não levam em consideração nada se é criança, se não é, né? Então, assim, muitos sofrem por conta disso, das consequências, tanto foi a questão das mortes, como a questão de pessoas muito feridas, como também a destruição, né, de várias moradias, de várias habitações, de vários locais. Então, essas foram as consequências que tiveram, né, com esse conflito aí entre 2008 e 2009. Na terceira questão, você ia ler um trecho. É um conflito que já teve 10 mil mortos, segundo a ONU, na qual dois países estão disputando um território chamado Crimeia ou Península da Crimeia. O principal valor estratégico desta região é, sem dúvida, a sua posição geográfica e apresenta uma saída importante para o Mar Negro, que é o único porto de relevância comercial europeu. Com base no trecho, responda. Que países estão interessados neste território? Né? Qual foi a alternativa que vocês marcaram aí? A alternativa correta era essa letra C, onde fala Rússia e Ucrânia. Mas vocês sabem me dizer assim, se entenderam realmente qual é o motivo dessa discussão entre a Rússia e a Ucrânia? O motivo desse conflito, no caso? Para a gente entender esse conflito, é necessário você entender, a gente levar em conta que a Ucrânia é um país dividido, tanto do ponto de vista étnico quanto cultural.
tanto do ponto de vista étnico como cultural. Por quê? Por exemplo, a população do leste do país, né, ao leste dele, fica mais perto da fronteira entre a Rússia, né, próximo da Rússia. Então, a maioria de lá é russa, né, é influenciada pela cultura russa. Então, eles falam russo e tudo mais. Já a outra parte, né, a parte oeste, a parte central da Ucrânia, ela é de origem ucraniana mesmo. Então, ela vai falar ucraniano, né, e esse país vai se tornar independente em 1991, que foi quando o fim da União Soviética, né? E aí, após isso, a Ucrânia, então, como era dividida, uma parte, né, mais influenciada pelos russos e outra parte influenciada pelos próprios ucranianos, como elas deixaram de fazer parte da União Soviética, né, foi desmembrado, elas começaram a ter a vontade de se pertencer à União Europeia, certo? E aí, então, a partir do momento em que a Ucrânia quis, né, pertencer à União Europeia, no caso, foi que começou, então, a crise aí com a Rússia, porque a Rússia era, né, uma antiga União Soviética, então ela não queria perder, não queria que a Ucrânia se tornasse parte da União Europeia, né? Então, começou a crise ali, né, no caso. E aí a população, né, começou a pressionar, no caso, né, o presidente ucraniano, que era o Viktor Yanukovych, certo? Ele foi pressionado pela população da capital, né, Kiev, que é a capital de Ucrânia, a priorizar essas relações comerciais com a União Europeia, porque eles achavam que teriam mais vantagens, certo? E aí foi que começou a questão desse conflito entre ela e a Rússia, que a Rússia não queria que elas se tornassem, né, da União Europeia, certo? Então, assim, a população aprovou, né? E aí a Rússia, né, para não ficar por baixo, no caso, né, as tensões, acabou que que anexaram, né, a Crimeia, foi anexada ao seu território russo, que a Crimeia é um território que antes pertencia à questão da Ucrânia. E aí, com essa tensão toda que aconteceu, então a Rússia foi, né, e anexou ao seu próprio território, e isso causou uma tensão ainda maior entre os dois, porque a Crimeia era uma região muito estratégica, muito importante, né, para os dois. E aí, a partir desse momento em que a Rússia começou, né, a anexar ela no seu território, isso gerou muita tensão, certo? Muita tensão, até inclusive alguns países começaram também a intervir sobre essa questão, Estados Unidos, por exemplo, né, começaram a impor um monte de sanções às empresas, né, para ver se o governo russo deixava, né, essa questão, mas mesmo assim ainda continuou. Então essa disputa ainda existe, né, em relação à questão da Rússia, da Crimeia. E a quarta questão, ela mandava você ler no texto abaixo, né? Essa guerra civil começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad, em 1965. A guerra afetou em cheio a população civil, estimada em mais de 24 milhões de pessoas nos primeiros 5 anos, e ainda não terminou. A guerra foi deflagrada quando um grupo de cidadãos se indignou com as denúncias de corrupção reveladas pelos Wikileaks em março de 2011. São realizados protestos ao sul de Derra em favor da democracia. A população revoltou-se contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população revoltou-se contra a repressão e exigiu renúncia do presidente Bashar al-Assad. O país que o texto faz referência a essa guerra civil Aí não está saindo todas as opções, né? Porque na hora do print não deu certo. Mas assim, a resposta correta aí era a Síria, né? Vocês lembram quando a gente estava explicando sobre essa questão da Síria? Eu ainda expliquei na sala, né, uma vez, e depois vocês também passaram dias estudando sobre esse assunto, naquele PDF que eu passei, né, no caso. Então, a guerra da Síria, gente, até hoje é um conflito muito sangrento, um conflito que até hoje não foi resolvido, justamente por conta de um governo alto, né, muito rígido, ditador mesmo. Vocês viram até naquele documentário que eu passei, era um documentário muito forte, mas lá explicava bem direitinho como é que iniciou todo o processo, como é que iniciou todo esse conflito, né? A gente percebeu por aquele vídeo. O governo da Síria já era um governo, assim, autoritário, né? Porque já era passado de geração em geração. Não era por meio de eleição e tudo mais, era a linhagem, né? No caso das famílias. E aí as pessoas revoltadas com a forma como
estava acontecendo o governo, né? Eles já ficavam manifestando, né? Querendo se manifestar nas ruas. E aí, quando Bashar al-Assad entrou no governo, as pessoas achavam até que ia ser diferente, né? Porque o antigo, que era o seu pai, né? Era muito ditador. E achava que era diferente, mas não, ele continuou do mesmo jeito. E aí, alguns adolescentes, né, escreveram no muro, né? Nas paredes da escola, algumas frases. E aí eles foram, né? Pegos, né? Foram presos, né? Muitos levaram uma surra, né? Eles bateram muito, muitos morreram durante essas manifestações. E assim, as pessoas começaram a se revoltar também, né? Querendo defender os adolescentes. Não poderiam fazer nada. Tudo que ia contra o governo, Bashar al-Assad, eles tinham, né, que fazer essa... Então, assim, a questão... Tinha até uma questão que eu passei a vocês, que era quem lutava contra quem. No caso aí, tanto, né, o exército civil, no caso, como com o governo, né, lutando contra o próprio governo. Por isso uma guerra civil, que é quando acontece com as próprias pessoas do país. Então, o governo tem o seu próprio exército e ainda existe o exército livre. Então, há esse conflito entre o exército livre e a questão do exército lá do governo, do próprio governo, né, e ele. Então, é um conflito difícil de ser resolvido até hoje. Nessa questão, você teria que associar os termos, né? Número 1 é Estado, com E maiúsculo, 2, nação, 3, território, 4, país, né? E aí tinha assim nas afirmações: território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade política, administrativa, em geral, habitado por uma comunidade com história própria, possui um Estado constituído e uma Constituição. No caso, esse aí será país, número 4. Por que país? Porque país significa o território em si, a superfície, né, terrestre. Quando aquela superfície que é ocupada, né, por um povo, que tem a administração e tudo mais, no caso é conhecido como país. Tem a diferença de estado, que já vou explicar a vocês, a diferença de estado, tá bom? Próximo termo aí, ó, base física sobre a qual um estado exerce sua soberania. Pode ser delimitado por fronteiras naturais ou artificiais. É formado pelo solo continental e insular, o subsolo, o espaço aéreo e o território marítimo. Isso aí, no caso, seria, então, território, né? Número 3. O próximo fala assim: coletivo humano que possui características comuns, como a língua e a religião. Seus membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Isso aí se refere à nação, né? Número 2, quando um grupo tem os mesmos costumes, né? A língua falada, esse tipo de coisa. E a outra, ordenamento jurídico, que regula a convivência dos habitantes de um país. Dele fazem parte o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. País, nação, território e estado. Então, quando um país é habitado, né, que tem esses direitos aí, esses poderes legislativo, executivo, né, judiciário, né, quando é regulamentado, tem o seu próprio governo, no caso, Estado se refere a isso, a essa organização, não é o espaço físico em si, né? Estado, com E maiúsculo, quando eu digo que o Brasil é um Estado, é porque nós temos a nossa organização, nós temos nosso próprio governo, então eles tornam um Estado-nação, por exemplo. E aí, gente, na aula de hoje, né, sobre a questão de blocos econômicos. É um assunto que talvez você já tenha ouvido falar bastante, né? Esse assunto a gente vê também em outras séries anteriores que vocês tiveram. E aí a gente vai ver um pouquinho hoje sobre só introduzir mesmo o assunto um pouco, tá? Depois a gente vai, aos poucos, a gente vai se adentrando mais dentro dele. A questão dos blocos econômicos, a própria palavra blocos, é como se fosse um conjunto, né? E econômicos, é claro, vem a questão da economia. O que são esses blocos econômicos? Blocos econômicos, gente, é quando a questão de vários países que se uniram com um objetivo em comum. Como assim? Os países, né, como você sabe, hoje em dia, eles querem, é claro, cada vez mais aumentar a sua economia, certo? Ou seja, se eles vão querer aumentar a sua economia, né, ganhar mais dinheiro com a questão do comércio, por exemplo, eles têm que criar estratégias que possam, por exemplo, diminuir os custos. Por exemplo, com importação e exportação, né? Todo país ele necessita importar, ou seja, comprar produtos de outros países, porque a gente não é autossuficiente, a gente não tem tudo que a gente necessita. Então, todo país precisa importar. E nós também exportamos, ou seja, vendemos para outros países. E aí, o que acontece? Toda essa questão, né, essas importações, né, exportações, essa questão do comércio internacional gera, é claro, tarifas alfandegárias, ou seja, os impostos, né, que são cobrados impostos para você importar produtos. Eu comprei, por exemplo, um produto lá da China, né, um celular lá da China. Quando ele chega aqui, ele vem bem mais caro porque ele
né, houve, né, a cobrança de impostos, porque eu importei, certo? Então, esses impostos, essas tarifas, é claro que vai ser um gasto a mais para os países, né, um gasto a mais na economia. Então, pensando nisso, muitos países, né, atualmente, eles se juntaram, se uniram, criaram blocos econômicos. Com que objetivo? O objetivo justamente é esse, é fortalecer ainda mais a sua economia, é aumentar ainda mais, né? Eles têm um objetivo em comum. Então, por exemplo, o Brasil ele se juntou juntamente com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai e formou, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul é um exemplo de bloco econômico, que significa Mercado Comum do Sul, né? Formado por alguns países da América do Sul. Então, é um dos blocos econômicos. Qual é o objetivo nosso? Tanto a questão de diminuição, né, de eliminar as tarifas, impostos, entre os países membros. Por exemplo, o Brasil quer exportar ou importar produtos, né, para o Paraguai, certo? Não são cobradas tarifas, não são cobrados impostos. Por quê? Porque há um acordo entre eles, né? Há um acordo no caso, que foi adotado pelo Mercosul. E existem diversos outros blocos econômicos. O NAFTA, que é formado pelos Estados Unidos, Canadá e o México, né? Nós temos o APEC, que é formado por alguns países da Ásia, certo? E da Oceania. Nós temos também o Pacto Andino, que é outro tipo de acordo econômico que tem aqui na América Latina. Nós temos também a União Europeia, que é um dos blocos mais importantes, mais poderosos do mundo, né, formado, é claro, pelos países europeus, tá certo? Então, blocos econômicos vai ser isso, vai ser a questão da junção de países, né, que tem um objetivo em comum, geralmente relacionado à economia, ou seja, para fortalecer ainda mais sua economia. Só que aí existem 4 tipos de blocos econômicos, que eu vou até colocar aqui uma imagenzinha no vídeo e tem especificando cada um desses tipos de blocos econômicos, ou seja, com qual é o objetivo que eles estão se formando, qual é o objetivo que eles têm em comum, certo? Só lembrando, eles se juntam, por exemplo, entre os países para justamente aquelas vantagens que eles vão ter só entre os países membros, ou dependendo do tipo de... Aí, ó, gente, a gente tem 4 tipos de blocos econômicos: área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária. Como assim? Primeiro, quando um bloco econômico ele tem como objetivo simplesmente eliminar as tarifas, né, que são cobradas para importação e exportação entre os países membros do bloco, ele é um tipo de bloco de área de livre comércio. Quando além de entre os países membros eles terem eliminado essas tarifas, eles criaram um acordo de uma taxa específica para comercializar com outros países fora do bloco, que é esse TEC aí, né, no caso, é como se fosse uma tarifa externa comum, certo? É como se fosse eles adotassem uma tarifa única para quando eles fossem comercializar com países de outros blocos, de outros locais. No caso do Mercosul, quando ele foi criado, ele era apenas uma área de livre comércio. Era simplesmente para eliminar as barreiras entre os países pertencentes ao bloco. Hoje em dia, não, ele é uma união aduaneira, porque ele, além de ter essas eliminação de tarifas entre os países que são membros, eles também criaram uma taxa comum, né, como se fosse uma taxa igual entre os países para eles poderem exportar e importar com outros países de fora, de outros blocos, e assim não haver concorrência entre eles. Então, eles criaram essa tarifa externa comum, que é essa TEC aí, né? E quando é um mercado comum, é quando existe a livre circulação no comércio, capitais e serviços entre os países membros daquele bloco. Um exemplo, né, desse tipo de bloco, o único exemplo que a gente tem é da União Europeia. É o único que tem toda a livre circulação de comércio, capitais e serviços. E quando é um do tipo União Monetária, é quando aquele bloco econômico adota a mesma moeda entre todos. Também o único exemplo é da União Europeia, que adota o euro, né? E assim, gente, tanto a área de livre comércio como a União Aduaneira, né? A maioria dos blocos são geralmente a área de livre comércio. Alguns a União Aduaneira, mas assim, gente, hoje, né, eu quero simplesmente que vocês só se atentem um pouquinho e que consigam compreender o que é bloco econômico, qual é o objetivo de um bloco econômico e quais são os 4 tipos, tá bom? Hoje ninguém vai aprofundar muito não, porque hoje eu queria mais que vocês corrigissem a avaliação de vocês lá, realmente tirem dúvidas, né, comigo, gente, no privado, não deixem de tirar dúvidas comigo, tá certo? E esse conteúdo aqui era só uma introdução, a gente vai ainda adentrar nele muitas vezes, tá certo? Procurem mais na internet, pesquisem o que são blocos econômicos, tá certo? E assim, eu tô pensando em realmente fazer uma aula, uma videoaula com vocês, né? Uma reunião, uma conferência, uma videochamada. E aí eu queria, né, depois explicar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Só
pesquisem mais.